Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Justiça decide que a apreensão de cartão e CNH de devedor deve ser exceção. Trump discursa e diz que o único crime que cometeu foi tentar proteger os Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. O empresário Thiago Brenan, foragido da justiça por crimes como agressão e lesão corporal, quer impor condições para voltar ao Brasil. A Carolina Belim traz as informações. Oi, Carol, boa noite. Olá, boa noite. Salcio, olha, o Tribunal de Justiça confirmou que recebeu um pedido da defesa do empresário para revogação das prisões que foram decretadas pela Justiça Paulista. Essa petição está em análise. Thiago Brenan, de 42 anos, é réu em 4 processos por crimes contra mulheres e tem mais de uma prisão preventiva decretada. O empresário está desde setembro do ano passado nos Emirados Árabes Unidos, para onde viajou antes das denúncias do Ministério Público. Em outubro, ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Nós entramos em contato com a defesa de Brenan, mas até o momento não tivemos retorno, Salsi. Obrigada, Carol. O ex-presidente Donald Trump discursou agora à noite na Flórida. Nesta terça-feira, ele se tornou réu por 34 acusações criminais em torno de uma suposta tentativa de comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos, com quem teria tido um relacionamento. Trump começou o discurso dizendo mais uma vez que é inocente. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. O ex-presidente atacou o promotor do caso, Alvin Bragg, e disse que o processo foi criado para interferir na eleição de 2024. And now this massive election interference at a scale never seen before in our country, beginning with the radical left George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg of New York, who campaigned on the fact that he would get President Trump. I'm going to get him. Ele também chamou de perseguição a investigação que apura os documentos ultrasecretos que levou da presidência para a Flórida. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations, the illegal and unconstitutional raid on Mar-a-Lago. Trump aproveitou para atacar o atual presidente Joe Biden e lembrou que o filho dele, Hunter Biden, abandonou um laptop com uma troca de e-mails com uma empresa ucraniana. Durante as eleições de 2020, o Facebook e o Twitter colocaram restrições em reportagens sobre o assunto. It's an insult to our country as the world is already laughing at us for so many other reasons, like our open borders, our incompetent withdrawal from Afghanistan, the most embarrassing time in our country's history, in my opinion. And just recently, the FBI and DOJ, in collusion with Twitter and Facebook, in order not to say anything bad about the Hunter Biden laptop from hell, which exposes the Biden family as criminals. De volta ao Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho definiu os limites para bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e do cartão de crédito de devedores. Vamos saber os detalhes agora, direto de Brasília, com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Os ministros foram unânimes em entender que essas medidas devem ser adotadas de forma excepcional. O tribunal analisou o recurso contra uma decisão da Justiça do Paraná que determinou a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito de devedores.
Os condenados alegaram que dependem da carteira de habilitação para trabalhar e precisam dos cartões para o pagamento de despesas diárias. O TST aceitou o recurso. Para os ministros, a medida deve acontecer somente quando o bloqueio de contas ou a busca por bens não forem suficientes para o abatimento da dívida. Em fevereiro, o STF decidiu autorizar que juízes determinem medidas mais duras contra inadimplentes. Salce. Certo, Matheus. Até já. Agora a gente fala do preço da passagem de ônibus que deve mesmo subir em Belo Horizonte. Vamos falar com a Virgínia Nalon. Virgínia, é isso mesmo, né? Boa noite. Exatamente, uma boa notícia para quem, né, Salce? Boa noite para você, boa noite a todos. A Justiça do Estado acatou o pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte. Pela decisão, a Prefeitura da capital deve reajustar o valor da tarifa em até 24 horas, de acordo com os termos previstos no contrato entre as companhias e o Poder Municipal. Na semana passada, as empresas haviam proposto que o preço das passagens passasse dos atuais R$ 4,50 para R$ 6,90, um aumento de 53%. Segundo as empresas, não há aumento na passagem desde 2018, apesar do contrato de concessão prever reajustes anuais. Nas redes sociais, o prefeito de Belo Horizonte, Fádio Noman, determinou que a Procuradoria do município entre aí com um pedido e recorra da decisão da Justiça. Salce. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. E olha, a Fundação Oswaldo Cruz apontou um aumento no número de internações de crianças e adultos por síndrome respiratória e por Covid-19. Agora o Leonardo Ack traz as informações para a gente. Oi, Léo. Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o último boletim da Fiocruz, 15 estados apresentam aumento expressivo de internações de crianças por síndrome respiratória aguda. Entre os casos positivos, quase a metade é por Covid e mais de 33% é por conta do vírus sincicial respiratório, que afeta principalmente as crianças. Já entre os adultos, o crescimento de internações por Covid preocupa. Hoje, 40 pessoas estão internadas com Covid no estado do Rio, sendo 19 na UTI. E de acordo com a Fiocruz, o maior risco de casos graves da doença é para aqueles que estão em atraso com o calendário de vacinação ou que sequer tomaram a primeira dose da vacina. Salce. Obrigada, Léo. Boa noite para você. A ministra do Planejamento afirmou que a reforma tributária é mais importante do que as novas regras fiscais apresentadas pelo governo na semana passada. Simone Tebet foi ao Congresso nesta terça-feira participar de uma audiência pública sobre a reforma tributária. A ministra garantiu que o texto das novas regras fiscais vai ser enviado ao Congresso até a semana que vem. A prioridade absoluta agora é a entrega do arcabouço fiscal na semana que vem, até terça-feira, a que o Congresso possa, obviamente que dentro do seu tempo, mas o mais rápido possível, avançar na questão do arcabouço fiscal, que é a bala de bronze que nós temos. Ela resolve, no primeiro problema, um problema interno das contas públicas. De outra forma, o que está em jogo e que nós estamos colocando como prioridade é a reforma tributária sobre o consumo. O governo decidiu não mandar uma nova proposta de reforma tributária ao Congresso. Já existem 2 textos em discussão. A primeira etapa vai tratar dos impostos sobre o consumo. A ideia é unificar 5 tributos em um só. Já as mudanças nas regras do imposto de renda e a desoneração da folha de pagamento para estimular a criação de empregos ficariam por uma segunda etapa. Nós estamos em abril e a reforma tributária pouco andou no Congresso durante o governo do presidente Lula. O relator da proposta na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, tem expectativa de apresentar o texto até o fim de maio. O desafio dos governistas será também conquistar apoio para a aprovação das novas regras fiscais. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a aplicação da chamada presunção de boa-fé para o comércio de ouro. Ele também estabeleceu o prazo de 90 dias para o governo federal apresentar novas regras para fiscalizar o setor. A presunção de boa-fé permite que as distribuidoras comprem ouro exclusivamente com base em informações prestadas pelos vendedores. Para o ministro, isso fortalece o comércio do ouro em garimpos ilegais.
Com o aumento dos turistas por causa da Páscoa cristã e da Páscoa judaica, Israel anunciou que vai reforçar o policiamento esta semana. O país quer garantir a segurança durante o feriado, que este ano coincide com o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. A operação começa na quarta-feira, véspera da Páscoa judaica, e a previsão é que continue pelo menos até sábado. De acordo com as forças de segurança israelenses, os acessos para Jerusalém serão fechados para palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Na sexta-feira, alguns bloqueios serão aliviados para orações na esplanada das mesquitas, um dos locais mais sagrados para o islamismo. A segurança foi reforçada porque neste ano os feriados religiosos de judeus, cristãos e muçulmanos caem na mesma época. Por aqui há a preocupação de que isso possa aumentar as tensões e provocar reações violentas. Além da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, celebradas nesta semana, começou no último dia 22 o Ramadã, mês sagrado para os islâmicos. O Ministério do Turismo de Israel espera receber 60 mil turistas estrangeiros e ao menos 260 mil cristãos devem visitar Jerusalém até o fim da semana. No ano passado também houve essa coincidência e palestinos entraram em confronto com policiais israelenses em Jerusalém. Na sexta-feira passada, as forças de segurança de Israel mobilizaram 2.300 soldados em Jerusalém e na Cisjordânia para garantir a segurança durante as celebrações de milhares de muçulmanos. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, visitou um posto militar na Cisjordânia nesta segunda-feira e alertou para ameaças vindas do Irã, da Síria e do grupo armado libanês Hezbollah. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido pela Polícia Federal nesta quarta-feira no inquérito que investiga o caso das joias recebidas da Arábia Saudita. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus. Salsi, além de Bolsonaro, outros 9 depoimentos devem ocorrer no mesmo horário. Entre eles, os do ex-ajudante de ordens da presidência, coronel Mauro Cid, e do ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Gomes. Os depoimentos serão presenciais e estão marcados para as 2h30 da tarde na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. A PF investiga a entrada do Brasil de joias recebidas do governo da Arábia Saudita. 2 pacotes avaliados em R$1 milhão foram devolvidos pela defesa do ex-presidente. O terceiro, avaliado em R$16 milhões, está apreendido na Receita Federal do aeroporto de Guarulhos. Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.